A própria felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 2, Sophie Hellinger, Tagore Editora. Capítulo 7, Separação e Divórcio. 1. Separação com amor. Qual é a melhor e mais benéfica forma de terminar um relacionamento? Bert e eu temos um procedimento padrão para isso. Primeiro, não procurar por um culpado, como se dependesse da boa ou má vontade de um ou de outro. Há muitas influências do passado e muitas vezes os indivíduos nem sabem o que os move. Aos casais que querem ou precisam se separar, nós contamos o seguinte conto. Um homem e uma mulher percorrem alegremente o seu caminho. A mochila está cheia de coisas boas e eles passam por jardins floridos e árvores carregadas de frutas maduras. O sol brilha e eles estão felizes. De repente, o caminho se eleva em direção à montanha, e o caminhar fica mais difícil, e os suprimentos que levavam acabam. Na metade do caminho, um deles se senta, esgotado. O outro continua mais um pouco, mas seus suprimentos também chegam ao fim. Ele se senta. Ambos olham para o vale, onde tudo era tão bonito, e começam a chorar. Uma separação só é possível com o luto e dor do casal pelo fato de o relacionamento duradouro não ter dado certo. Então, não há mais acusações, só dor. Eles ainda podem se encontrar mais uma vez e se olhar nos olhos. O homem diz à mulher: eu amei muito você e você me deu muito. Eu guardo tudo com amor e respeito. Eu também te dei muito e você pode guardar e respeitar e se lembrar de tudo com amor. A mulher diz o mesmo ao homem. Em seguida, um diz ao outro: assumo minha parte da responsabilidade pelo que deu errado entre nós. Eu te deixo a sua parte, e agora eu deixo você em paz. Este é um modelo para uma separação amorosa. Segue aqui uma constelação como exemplo. Deixar que o outro assuma suas consequências. Bert Sophie Hellinger, do que se trata? Michael. Estamos casados há uns 12 anos e nós dois já pensamos várias vezes em nos separar. Moramos juntos há 7 e temos um filho de 6 anos. Agora chegamos a um ponto em que, no começo do verão, eu pedi a separação e nós efetivamente nos separamos, mas de uma forma em que minha mulher saiu de casa e eu fiquei no nosso apartamento. Da minha parte, eu ainda sinto uma forte ambivalência como antes. Por um lado, eu quis a separação, porque queria ir adiante. Por outro, não estou tão feliz com a separação como ela é. Bert Sophie Hellinger. Quem deveria ter saído da casa? Michael. Na verdade, eu deveria ter saído. Bert Sophie Hellinger. Faça isso. Deixe ela ficar com o apartamento. Michael. Tínhamos falado sobre isso. Ela disse que sairia mesmo assim. Isso se deu assim. Bert Sophie Hellinger. O que a mulher diz? Regina, da minha parte, eu gostaria de saber por que meu marido não consegue me tomar como esposa. Eu não entendo isto e sinto que entre Michael e mim há algo que não permite que ele me tome. Bert Sophie Hellinger. Se você souber, ele fará então? Regina. Não entendi. Se eu... Bert Sophie Hellinger. Se você souber porque ele não faz, então ele fará? Regina rindo. Não, eu não sei. Bert Sophie Hellinger, ele não fará. Para que você quer saber? Quem pensa assim acha que, se soubesse a causa, teria controle sobre o destino. Não tem. Você não consegue segurá-lo. Ele não está mais com você. Deixe-o ir e deixe as consequências com ele. Não assuma as consequências por ele, por exemplo, saindo de casa. Para o homem, de acordo? Michael, sim. Bert Sophie Hellinger para a mulher, de acordo? Regina, eu deixo as consequências com meu marido. Bert Sophie Hellinger, nós perguntamos, de acordo? Bert Sophie Hellinger, quando a mulher hesita. É claro que se você sofrer por mais tempo, você terá mais direito à separação. Regina sacode a cabeça. Bert Sophie Hellinger, deixe-nos dizer uma coisa. A recusa do sim é uma forma sutil de vingança. Para o grupo, a recusa do sim é uma forma sutil de vingança. Para a mulher, você quer vingança? Regina, que até então estava com expressão de sofrimento profundo, ri alto. Sim. Bert Sophie Hellinger, ficamos por aqui. Foi este o trabalho.
Bert, Sophie, Helga e Regina sorriem um para o outro. 2. A separação adequada. Quando configura um casal, é frequente um dos dois olhar para o chão. Por isto, se percebe que a pessoa deseja morrer. O outro não pode fazer nada. A relação chegou ao fim. Muitas vezes, isso acarreta decisões difíceis, por exemplo, que um dos parceiros deixe o outro suportar sua morte com todas as consequências, como também em separações. Na comunidade de destinos entre um homem e uma mulher, existem limites que não podem ser ultrapassados. Cito um exemplo. Uma mulher tinha 3 filhos e seu marido tinha sofrido um acidente equestre que o tornara tão deficiente que ele já não fazia pleno uso de suas faculdades. A mulher ainda era jovem, tinha 35 e 40 anos de idade. Eu disse a ela que seria adequado se ela separasse do marido e procurasse outro companheiro. Em seguida, ela foi até a clínica e disse ao marido: "Nós fomos casados, mas agora você está em um estado em que nossa relação não se sustenta mais. Eu vou procurar um novo companheiro, mas vou guardar e honrar você na minha alma." Embora o marido não tivesse mais controle das suas faculdades mentais, de repente ele estava desperto e aliviado. Nós sentimos e nós podemos deixar nosso companheiro suportar o nosso destino, ou se existem limites, onde temos que dizer: "Eu carrego meu destino sozinho e, por mim, você está livre." 3. Infertilidade. Outro exemplo relativamente frequente. Um casal casa e quer ter filhos, mas descobrem que um dos dois não pode ter filhos. Este é um destino pessoal. Essa pessoa não pode esperar que o outro compartilhe esse destino e deve dizer: "Esse destino é meu, assim resultou. Eu o carrego sozinho e por mim você está livre." Isso faz com que a pessoa ganhe em dignidade e grandeza e o outro fica livre. É comum nessa situação a pessoa esperar que o outro fique. Eles fazem desvios. Dizem, por exemplo: "Nós vamos adotar um filho." Isso significa: nós vamos roubar o filho de outros pais e vamos tomá-lo como nosso. Claro que essa formulação é ligeiramente exagerada. Ou então, eles buscam outros meios para colocar uma ou mais crianças dentro de casa. Isso não passa de fuga da realidade, da responsabilidade por si mesmo, pela própria vida e pelo próprio destino. O que costuma acontecer nesses casos? Aquele que não pode ter filhos fica sozinho com a criança e o outro vai embora mesmo assim. Ele tem que ir. Sua alma concorda com a realidade, e isso está certo, porque está alinhado com o que é adequado na alma. Ou então, quando um dos dois comete um crime, ele não pode esperar que o outro fique. Tivemos clientes, um casal, e certa vez a mulher nos ligou e disse: "Meu marido matou a mãe e se entregou para a polícia. O que eu devo fazer? Vocês podem nos ajudar?" Nós dissemos a ela: "Estamos dispostos a ajudar por respeito à vítima." E acrescentamos: "Você precisa se separar dele, você não pode ficar com ele." Fomos convocados à polícia. Queriam que nós declarássemos que ele era incapaz. Nós nos recusamos a fazer isso. Pouco tempo depois, o homem repetidamente bateu à nossa porta. Ele havia sido absolvido e solto por incapacidade mental. Ele nos disse: "Vocês deveriam ter percebido que eu sou perigoso." Nós respondemos: "Você deveria estar na prisão. Este é seu lugar correto." Ele ficou furioso e foi embora. Nesse caso, é apropriado que a pessoa arque sozinha com as consequências dos seus atos e que o outro fique livre. 4. O lugar certo para filhos de pais separados. Em princípio, a melhor solução para os filhos é que fiquem com a parte que, através dos filhos, melhor souber honrar e respeitar o outro. O ideal é quando ambos, pai e mãe, respeitam e amam o outro nos filhos, mesmo estando separados. Via de regra, é melhor que meninos fiquem com o pai para poderem desenvolver o masculino. Depois dos 7 anos de idade, eles devem ir morar com o pai. Quando a mãe o segura, ela impede o desenvolvimento do masculino no filho. Da mesma forma, também é melhor para as meninas ficarem com a mãe. Esta é a imagem da ordem.
É claro que existem situações em que isso não é possível, nem seria correto. São situações em que todos os filhos, sejam meninos ou meninas, precisam ficar com a mãe ou com o pai. No entanto, se interiorizarmos a imagem da ordem citada acima, fica mais fácil decidir qual é a solução mais adequada para todos. Quando o homem ou a mulher com quem os filhos ficam voltar a casar, eles continuam sendo filhos unicamente desse pai ou dessa mãe. A nova mulher do pai não pode assumir a responsabilidade por eles e também não deve se preocupar com eles. Ela deve dizer aos filhos: eu sou apenas a mulher do seu pai. Vocês pertencem somente a ele e à sua mãe. Isto provoca um grande alívio nos filhos. A mulher também fica bem porque há paz, já que a ordem de precedência é respeitada. Onde há paz, cada um possui o seu lugar. Caso contrário, os filhos começam um embate contra a nova mulher do pai. Mas o que acontece se, depois da separação, o pai não se sente responsável pelo filho e diz não querer ter mais nenhum contato com ele? Bert e eu temos uma solução simples para isso. Eu cito um exemplo a partir de um seminário. Uma psicoterapeuta divorciada com 2 filhos se queixou: meu ex-marido não quer se preocupar com as crianças, ele nem quer vê-las. Nós perguntamos a ela: você o respeita? Ela respondeu: não. Ao que nós dissemos: honre-o e respeite-o como pai dos seus filhos e respeite-o nos seus filhos. Um ano mais tarde, ela nos escreveu que o pai havia saído de férias com os filhos. A solução teve início quando a mulher começou a respeitar o homem. Com isto, ele passou a se sentir responsável. Até então, ele se vingava pelo desprezo ao se retirar. 5. A dupla transferência. Quando o ex-companheiro não é respeitado, isto pode ter consequências devastadoras para a vida dos filhos. Mais um exemplo de um seminário. Quando menino, um homem foi adotado pelo padrasto. Sua mãe não respeitava o pai biológico. Mais tarde aconteceu algo que chamamos de transferência dupla. O homem assumiu o sentimento de desprezo da mãe, mas não o dirigiu contra seu pai, e sim contra sua mulher. Como solucionar isso? O homem precisou dizer à mãe: sou como meu pai e agora eu vou procurar por ele. Eu o amo como você o amou um dia. Com isso, a mulher dele ficou aliviada. Bom, nesse capítulo, então, nós estamos repassando aqui quais são as ordens do amor para uma boa separação, para que o amor possa dar certo também na separação e depois na reconstituição das famílias patchwork, né? Então, com relação à separação, primeira coisa, não buscar o culpado. Nós já sabemos que não podemos buscar nem o culpado, nem a vítima, que nós não sabemos quais são as influências que nos movem. Então, se eu sou um constelador, um conselheiro, um psicólogo, qualquer pessoa utilizando a constelação familiar, um mediador de conflitos, é essa a ideia, que não existe um culpado, não existe uma vítima, e que nós somos movidos por forças muito maiores que nós sequer temos consciência. Depois, a outra coisa importante é que o casal passe pelo luto, que passe pela dor, de não ter dado certo, né? E aí ele nos traz o que seria a frase de solução, na qual está contido o que é mais importante. Eu amei muito você e você me deu muito. Ou seja, o reconhecimento do amor e do que recebeu. E quando eu reconheço o que eu recebi, eu reconheço e honro também quem deu. Entendem? Então eu guardo o que eu recebi, eu guardo você, eu guardo o que eu vivi com você, né? E o outro também faz a mesma coisa. Né? E a outra parte importante da separação é que cada um fique com a sua parte de responsabilidade. Então tem uma parte que é de reconhecimento, que é de gratidão, que é de guardar. Então, por exemplo, a pessoa às vezes fala: mas eu encontrei fulano, eu só tive uma noite, eu não amei fulano e fiquei grata. Mas isso não é justo com o que é realmente o significado do amor. Não faz jus à grandeza do ato da concepção.
Então, observar com muito cuidado quando o cliente, o nosso cliente ou nós mesmos temos essa voz, mas eu não amei meu ex-marido, mas tive um filho com ele, ou não amei, foi só um namorado de uma noite. Então, prestar muita atenção, porque não é possível ver uma separação sem esse reconhecimento, tá? Essa é uma das condições. E a outra é que cada um fique com a sua responsabilidade, né? E aí ela dá o exemplo, aqui tem esse exemplo sobre cada um assumir as suas consequências, né? Aqui, muito de maneira prática, eu só gostaria de lembrar uma coisa, que geralmente quem pede a separação dentro da constelação familiar deixa tudo para trás. Essa é a condição de você aguentar, que é tanta separação que você deixa tudo para trás, né? Depois, ele vem falar quando a separação é adequada. Tem algumas vezes que ela é inevitável por causa de todos esses emaranhamentos, desse grande no qual nós estamos inseridos, mas tem hora que ela é adequada e ela fala do homem no estado vegetativo, ou no caso da mulher, ou então no caso de um caso grave, como acometeu um assassinato, que aqui foi o pior de tudo, a pessoa devia ser esquizofrênica, matou a própria mãe, né? E aí ele diz que a separação é adequada. Existe aqui o caso específico da infertilidade, né? Onde o que o Bert Hellinger observa é que é um destino pessoal que a pessoa precisa carregar sozinha. Então, ela não pode prender o outro, e o outro tem que ter o direito de seguir esse caminho e poder reproduzir, poder encontrar alguém que possa ter um filho e ter filho, né? E ele mostra de que maneira que a adoção é uma ilusão, uma fuga da realidade, de um modo geral, né? E qual é o resultado? Aquele que não pode ter filho geralmente fica com a criança e o outro vai embora, tá? Depois, outra coisa importantíssima na reconstituição familiar, né? O lugar certo para os filhos de pais separados. Primeiro é que os filhos fiquem com a parte que respeita mais o companheiro, né? Que ama, honra, respeita mais o companheiro. Essa é uma regra que previne o que hoje nós chamamos de alienação parental, né? E isso não basta que seja só na palavra, tem que ser no interior de uma maneira muito profunda, né? Aí depois a Sophie fala, via de regra é melhor que os meninos fiquem com o pai e depois as meninas fiquem com a mãe. Ela fala em 7 anos, mas eu, como uma mãe de um menino, eu posso dizer que esse processo ele começa aos 7 anos no menino, dessa ida para o pai. Agora, o limite, onde já não tem mais condição, que o menino dá um grito de liberdade, igual o Dom Pedro no Ipiranga, isso não é só eu como mãe, mas isso também está presente na, na antroposofia, é no comecinho da adolescência. Com 11 anos, 12 anos, o filho dá o grito, eu quero meu pai. Ali já não tem mais jeito. Então, em termos de sei lá, uma orientação, de um aconselhamento, é observar em primeiro lugar isso, quem respeita mais profundamente, internamente, o outro. Respeita, honra, ama, porque ali a criança vai estar mais protegida. E depois esse aspecto com relação ao desenvolvimento psíquico dos meninos e das meninas, né? Ok. É o que ela fala. Então, interiorizando esse básico, depois vocês podem ver qual é a solução adequada e não existe uma regrinha de bolo, né? E depois a questão do novo companheiro, né? Primeiramente, vocês têm que se lembrar que os filhos do primeiro relacionamento sempre vão ter a precedência e a prioridade para o pai, e no caso da nova mulher, né? Da nova esposa, do novo esposo, é sempre eles que vão ter a prioridade, não o esposo ou esposa anterior, né? E a ordem, no caso, entre sistemas. Mas o que o Bert Hellinger está trazendo aqui nessa seção do livro é a atitude da madrasta, do padrasto em relação ao filho anterior. Então, é esse reconhecimento que ela não é a mãe, ela é apenas a mulher do pai. Dependendo da quantidade do vínculo, né, quantos anos essa criança, com quanto
quantos anos ela chega, quantos anos ela fica com essa madrasta ou com esse padrasto, eu poderia dizer que a melhor palavra que eu encontro para poder descrever é madrinha, padrinho, né? Mas aí vai do tipo da relação também que é estabelecida, já que aí é uma relação amorosa, né? Bom, o Bert Hellinger mostra que a paz quando existe o respeito dessa ordem, né? E ele fala também sobre algo muito, muito, muito comum, que é quando o pai não quer mais saber dos filhos. Ele mostra que isso tem a ver com a mãe não respeitar o pai, né? E aí mostra também qual é a consequência transgeracional dessa falta de respeito ao ex-companheiro, à ex-companheira, que isso pode ter efeitos devastadores numa outra geração, onde acontece o que ela chama aqui, né, o que nós já sabemos, que é a dinâmica da dupla transferência, onde assume-se o sentimento de desprezo e também é transferido isso a uma outra pessoa que não é a pessoa original. Você tem a transferência do sentimento e tem a transferência de onde ele é dirigido. E isso é uma dupla transferência, tá? E aí, como todo emaranhamento, é a gente voltar para o lugar e esse emaranhamento poder vir à luz.